Olá, meus irmãos e minhas irmãs de Ideal Espírita, vocês, amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado por estarmos juntos novamente. E gostaríamos de esclarecer o seguinte: eu precisei fazer um procedimento cirúrgico na coluna, em São Paulo, viajei, ficamos 15 dias fora, estamos retornando agora às nossas atividades e quero agradecer mais uma vez a sua companhia aqui nos nossos trabalhos na Estação da Luz Espírita. Vamos reproduzir a partir de hoje a programação que nós vimos fazendo anteriormente. Muitíssimo obrigado e vamos ao programa. O programa Espírito Eurípides de Barçanufo, Meia de Apóstolos, apresentação do Zezé Franco do Rio de Janeiro, transmissão da Web Rádio Cristo Consolador, é um daqueles programas que você não pode perder. Mas antes de falarmos do programa, nós queremos lembrar que reunimos aqui na nossa página Estação da Luz Espírita a programação da Web Rádio Cristo Consolador, da Web Rádio Estação da Luz, entrevistas, palestras, áudios, livros da codificação, para que você encontre no mesmo lugar aquilo que atenda às suas necessidades, pesquisa, estudo, lazer. Mas também queremos divulgar esses trabalhos excepcionais que são veiculados através do YouTube e reúne aqui para que você encontre no mesmo lugar aquilo que atenda às suas necessidades. Queremos lhe agradecer pela companhia e vamos ao programa Eurípides Barçanufo, Médio e Apóstolo, apresentação de Zé Franco do Rio de Janeiro, transmissão da Web Rádio Cristo Consolador. Muitíssimo obrigado pela companhia. Vamos ao programa. Boa tarde. Estamos terminando aqui de ajeitar, ainda tem alguns sonzinhos ao fundo. Mais ao fundo ainda tem o colégio. Então, qualquer grito de criança não será mera coincidência. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. Oi, Maria Isabel Tess, tudo bom? Eu nunca sei se é Tess ou se Tis. Ainda vou te perguntar isso pessoalmente. Aqui estamos nós, o momento oi, deixa eu chegar para cá, Maria Eduarda MM Castro, por isso que ela é um docinho, ela é um chocolate MM. Então, hoje, Eurípides Barçanufo, estamos quase no final do livro A Grande Espera, que é uma das encarnações passadas de Eurípides. Tem mais depois dessa? Tem. Em livro, partes de livro, parte de pesquisas sobre bibliografia e tal. Para depois que acabar toda essa parte de reencarnações passadas, nós vamos, então, entrar no livro que todo mundo conhece, eu acho, O Homem e a Missão. Mas até lá, tem bastante chão ainda. Vamos fazer a nossa prece? Graças a Deus. Gratidão, Senhor, por mais uma oportunidade de trabalho. Gratidão pelo seu amor que nos sustenta há milênios, assim como o amor de Mãe Maria que nos socorre, nos envolve e nos sustenta. Que possamos todos nós, encarnados e desencarnados, termos uma tarde, uma hora de encontro, de conversa e aprendizado sobre a vida desse espírito luminoso, Eurípides Barçanufo. Que a sua paz, Senhor, esteja com ele, onde quer que ele esteja. Graças a Deus. Pergunta 1. Como você está se sentindo hoje? Pergunta 2. Água. Com licença, eu já vou começar. A alergia tá braba. Para variar, né? Sanfonamento térmico, mas tudo bem. Nós paramos no capítulo 49, um trecho do capítulo 49, em que
Lissandro fora visitar Marcos na cadeia, né? E o que chamou muita atenção também foi a atitude dos guardas tratando com respeito a Marcos, não interferindo na visita. Lissandro entrou, os guardas saíram respeitosos, e respeitosos, de novo, foram avisar, olha, acabou a hora da visita e tal. Vimos também que o Marcos doou fluidos para o Lisandro, que estava já em finalzinho de carreira, tadinho, velhinho. Marcos já conheceu ele velhinho. Oi, Márcia, tudo bom? Boa tarde. Marcos já conheceu ele velhinho. O casal da Chácara das Flores também os conheceu velhinho. Então já deve estar bem, seus noventinha, talvez? Pode ser, né? Então. E aí, acabou a hora da visita, Lisandro levantou rapidinho e tal. E continuando daqui, o Marcos já estava preso pelo menos há uma semana, né? Nos conta assim a história. Reunira-se o conselho para julgar 3 a 4 casos, dentre os quais o de Marcos. Era o sinédrio, que se compunha dos príncipes, dos sacerdotes, dos escribas e anciãos. Reuniram-se os 72 membros presididos pelo sumo sacerdote. Vamos lembrar que eles tinham essas funções de passar a religião, transmitir a religião para o povo, de ir nas casas verificar se estava tudo bem com as famílias, com a saúde das famílias, julgar os casos, né, e oficiar os cultos no templo. A ciência jurídica fazia-se representar pelos escribas. Ah, de vós, escribas e fariseus. Conhecem, né? Pois é. Lisandro pensava em valer-se numa última instância, caso o sinédrio proferisse a sentença de morte, dos direitos de nascimento do acusado. Lembram que Marcos é romano? Que obrigaria o encaminhamento do caso ao procurador romano, pois só com a sua confirmação é que poderiam executar tal sentença. Então, mesmo que essa sentença fosse expedida, ainda havia uma chance para Marcos, porque nenhum judeu ia querer meter a mão e matar um romano. Então, antes, porém, o ancião buscara convencer as autoridades judaicas, apresentando-lhes as credenciais de sacerdote essênio, cujo valor se patenteava nos diversos campos de atividades humanas. Os essênios eram respeitados pelas camadas mais altas da Judéia, em razão dos assinalados serviços aos sofredores e, especialmente, porque a seita se estribava em sólidos princípios de respeito às leis do país. Do calor das discussões surgiu, afinal, o inesperado. Marcos fora absolvido. Bem se notava, porém, que as autoridades agiam com prudência para evitar atritos com a representação do Império Romano, especialmente nos dias da festa máxima judaica. Então, eles resolveram passar pano, né? Deixa quieto, deixa isso para lá, está perto das nossas festas e tal, não vamos inventar a roda, não. Deixa quieto, solta o cara. Beleza. Os caravaneiros reuniram-se à porta oeste da grande cidade. O sol matinal era um convite ao trabalho e à alegria. E às vezes, né? Ai, que sol horrível! Ai, tá calor! Tá muito quente. Gente, está muito quente, mas eu tenho uma sugestão. Corta mais uma árvore, cara pálida. Né? Hoje eu vi, aqui no Rio de Janeiro, eu não guardei o bairro, mas alguém resolveu matar uma árvore
cortou a casca da árvore e deixou uma parte sem a casca. Com aquele machucado, que aquilo é um machucado, a árvore ia morrer. Fez de propósito. E aí uma outra pessoa foi, tampou aquilo, fez um curativo, literalmente um curativo na árvore, e agora todo mundo do bairro está de olho para ver se, né, se o engraçadinho volta, e de olho na saúde da árvore. Então, a gente reclama do calor, a gente reclama do frio, a gente reclama da chuva, a gente, né? Vento, se não venta. Mas vamos lá. E aí a história diz que o sol matinal era um convite ao trabalho e à alegria. Levantar cedo na segunda-feira. No entanto, feliz daquele que nesta época de pandemia, que ainda não acabou, na Europa já começou, na China já começou a outra onda de Covid, e a Áustria já decretou lockdown. Continuemos tendo cuidado. Vamos lá. Josafá conseguira uma carriola com os denários que amealhara no serviço em casa de um romano orgulhoso recém-chegado da metrópole. O veículo, apesar de estragado pelo uso, seria de grande utilidade para o transporte das mochilas modestas e, em caso de necessidade, seria útil providência para as pernas cansadas de Lissandra. As primeiras horas do dia saíram rumo a Emaús, onde aportaram após pequeno percurso, qual que separa as cidades. Na pacífica povoação, nenhum acontecimento de vulto se registrara. Os viandantes, depois de ligeiro repasto, seguiram caminho, alcançando as colinas do leste. Tensionavam vencer no primeiro dia o lance montanhoso em direção às margens do Jordão. Contrariando os hábitos da seita, a certa altura da rota, o ancião interpelou Josafá. Conta-nos as ocorrências na casa de teu amo, em Jerusalém. Estou de caminhava em silêncio. E aí, Josafá atendeu, surpreso. Desde as primeiras horas de serviço, senti-me deslocado e só perseverei na casa porque o dinheiro nos seria útil. O Senhor parecia sempre preocupado em assumir atitudes de mando, obcecado pela mania de calcar aos pés os mais humildes. É pena, continuou Josafá. Ele é ainda tão moço. Poderia aproveitar tão bem a vitalidade e a fortuna, distribuindo benefícios. Lisandro fitou Marcos com a habitual ternura paternal e prosseguiu, dirigindo-se a Josafá. Não tens ideia da identidade do romano? Não te lembras de havê-lo visto algures? O interpelado meditou por alguns momentos e anuiu. Sim, acreditei conhecê-lo de algum lugar. Contudo, por mais que fizesse, não consegui lembrar-me onde e quando. Marcos ouvia o diálogo e interveio humilde. Atrevo-me a supor que Glauco tenha regressado. Pobre irmão. Lembra que teve um momento dos dois saíram da casa paterna e Glauco foi para um lado e Marcos foi para outro. Glauco queria, porque queria ser legionário romano, pelo jeito conseguiu, e tinha aquele caráter horroroso que todos nós sabemos, né? Só lembrar dos primeiros capítulos, em que ele realmente sempre teve essa atitude em relação a todos que ele julgava inferiores a ele. Lisandro confirmou.
Sim, teu irmão voltou de Roma, investido de alto cargo na representação do Império Romano em Jerusalém. Talvez os bons ofícios da velha Gláucia junto a Tibério. Marcos silenciara melancolicamente. O coração viajava pelas asas da saudade, obrigando a terna lembrança ao progenitor querido. Sabia estar o pai nas Gálias e, de quando em quando, a esperança de um reencontro perfumava-lhe a alma. Se a gente parar para pensar na família, em termos de grau evolutivo, Glauco tinha um menor, o pai, nas conversas com Marcos dentro de casa, já estava um pouco mais elevado, e Marcos, sem dúvida, era o mais elevado dos três. Lisandro obtemperou. Marcos, fomos bem inspirados ao deixar a capital da Judéia hoje. Teu irmão não está preparado para entender-te e sofrerias decepções inevitáveis. Josafá mostrava-se pensativo. Lembrava-se agora de haver encontrado outra criatura indesejável no justo momento de sua saída do palácio de Glauco. Era Lídia, que penetrara o peristilo com alguma desenvoltura, transpirando evidente favoritismo naquela casa. Ai, 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 ai. Isso não vai acabar bem. Não vai dar certo. A Lídia, junto com o Glauco, e com o ódio que ela tem do Marcos, esse negócio não vai acabar bem, gente. Estou pressentindo que o negócio não vai acabar bem. Vamos ver. A mulher teve tempo de lançar raivoso olhar ao reconhecer o antigo mensageiro essênio. Josafá confiou aos companheiros a singularidade do encontro. Porém, novos acontecimentos surgiriam, contribuindo para o completo esquecimento das lembranças dolorosas. É um tal negócio. Quem não guarda mágoa, com o passar do tempo, se lembra do que aconteceu, não está nem aí. Aconteceu isso. Tipo assim. A parte mais difícil da jornada já haviam vencido. Escalaram colinas, cujos topos cobertos de verdura forneciam, contudo, elementos preciosos de vida e encantamento àqueles homens corajosos e fortes no ideal. Um pensamento os animava sempre e sempre. A tarefa que o adolescente lhes confiara. Adolescente é Jesus, lembram? A carriola levantava o pó do caminho, enquanto novo silêncio envolver o grupo até a entrada da cidade, a cuja porta aberta pararam para o indispensável refazimento de Lisandro. Joel comprara uma tenda usada, em cujo levantamento se ocupavam, quando 3 homens se aproximaram. Pela indumentária branca e maneiras cordiais, todos reconheceram em 2 deles companheiros de ideal. Realmente o eram. Avisados pelo ancião do santuário do Monte Carmelo da importante excursão, vieram ao encontro dos irmãos. Queriam participar das alegrias e das asperezas da marcha renovadora. A um pedido mental de Lisandro, Marcos reconstituiu com fidelidade o encontro com a grande estrela, salientando as lições recebidas com entusiasmo. O outro recém-chegado, moço simpático, aparentando boa linhagem, não escondia o júbilo que a perspectiva de integrar a caravana nas lidas do esclarecimento lhe trazia ao coração.
Ou seja, o rapaz ainda não era o essênio e queria entrar para a seita. O ancião, porém, objetou. Os cometimentos de ordem material da seita, nesta parte da Judéia, são de molde a dificultar os anseios fraternistas, no sentido da participação direta que cabe aos membros do Sul. Muitos desejarão acompanhar-nos, poucos, no entanto, realizarão o intento. Haverá algum impedimento para mim? Interveio o moço. A tua posição e os teus deveres em Arimateia superam as possibilidades de integração em nosso grupo, infelizmente. Por que Lisandro negou? Vamos pensar. Esse rapaz tinha uma missão a cumprir, mas não era junto dos essênios. A tua posição e os teus deveres em Arimateia superam as possibilidades, vamos lembrar que a seita estava ainda em processo, nem tinha iniciado o processo de reforma, então, para os anciãos, as regras rígidas ainda valiam, superam as possibilidades de integração em nosso grupo, infelizmente. Que o rapaz realmente tinha muita vontade de entrar para a seita. Lisandro percebeu isso, mas Marcos sentiu assim. A resposta de Lisandro deixou uma sombra de tristeza no olhar claro do interlocutor. Marcos sentiu-o de tal maneira que se decidiu a intervir em favor do ardoroso companheiro. Quando se tem boa vontade, não é tão difícil. Lisandro respondeu: não se pode desfazer de um momento para outro de compromissos sérios em favor de outras causas. O coração se torturaria no pesar, prejudicando ambas as tarefas e envolvendo os companheiros em ondas de inquietude. E os nossos trabalhos na seara espírita? Tem gente que utiliza, né, a idade, a família, o trabalho, uma série de coisas como desculpa para não assumir nenhuma tarefa no bem. Não estou falando aqui nem da mediunidade. Mediunidade, então, depois que meu tetaraneto casar. Né? E mais, vale muito mais. Eu só posso dar... Sei lá. Eu só posso... Vou tomar, por exemplo, aqui ali o balcão, o hall de entrada da casa que eu frequento. Eu só posso ficar ali às sextas-feiras, na parte durante a sessão das 5 horas. Chega antes da sessão e logo depois que a sessão acabar, eu preciso sair. Beleza. Desde que você esteja lá com o coração perfeito. O negócio é não aproveitar e envolver o nosso dia a dia, as nossas tarefas e tal, para criar desculpas. E não fazer absolutamente nada. Mas eu não tenho tempo de ir para casa, mas eu cozinho muito bem. Eu sei que na casa tem um local de lanches. Eu posso fazer uma torta e doar para lá? Pode. É serviço no bem? Eu faço bijuteria, posso fazer para algum bazar de alguma casa que esteja necessitando de ajuda. É trabalho no bem? É. O Livro dos Espíritos nos lembra: qualquer ocupação útil é trabalho. Vem Natal aí, ainda não vi, mas alguém sabe me dizer se já começou nos Correios a chegada das cartas para Papai Noel?
Todo ano chegam. E os pedidos vão dos mais complexos até os mais difíceis. Um panetone, um brinquedo, sabe? E aí você pode juntar a isso, você pode pegar aquela carta, ser o Papai Noel daquela pessoa, e eu acho que nos próprios Correios, o trâmite eu não tenho muita certeza. Se é você que entrega ou se os Correios que entregam na casa dessa pessoa. Vamos continuar. A explicação de Lisandro provocara a meditação daquelas almas generosas que se recolheram humildes para melhor sentir a lição. Após longa pausa, o moço anuiu conformado. Restam-me as esperanças que me acenam do futuro. Deixe estar que a estrela, Senhor Jesus, havia avisado que a seita iria acabar. Também tem isso. Observou carinhoso. Enquanto isso, despoja-te aos poucos das ilusões transitórias. A vida ainda te pedirá contas do tesouro que guardas dentro de ti, meu bom José. A noite caíra rapidamente. Essa frase, voltando um pouquinho, essa frase do Lissandro lembra a gente aquela parábola, né? Que Jesus contou, que um homem tinha juntado muita coisa. E aí ele estava pensando assim, o que eu vou fazer com tanta coisa, né? Eu conseguia obter na agricultura, etc. e tal. E aí ele pensa assim, já sei, eu vou derrubar os meus celeiros antigos, vou construir outros maiores e vou aproveitar a vida, né? Para poder comer, dormir, ficar tranquila, aproveitar a vida, tarará, tarará. E E Jesus termina a parábola dizendo que Deus respondeu: És louco? Esta noite mesmo te tomarão a alma. Para que vai servir tudo que você juntou? Tipo, no nosso português hoje em dia, você vai desencarnar hoje. Para que é que vai servir tudo isso que você juntou? Ele não juntou para Deus, ele juntou para si. Por isso que ele falou aqui: a vida ainda te pedirá contas do tesouro que guardas dentro de ti, meu bom José. Não só o tesouro da paciência, das boas coisas, né? Isso que ele falou também. Trocar as ilusões pelas coisas reais, né? Que a vida ia cobrar ele. Vamos continuar. A noite caíra rapidamente. O firmamento povoara-se de astros esplendorosos e a suave calidez da atmosfera convidava à vigília e à contemplação. O grupo, liderado por Lissandro, ajoelhara-se à entrada da tenda singela, com os rostos voltados para as alturas infinitas. Suave coro se desprendera das gargantas em busca do Criador de todas as grandezas. A cena era tocantemente bela, e José não tivera forças para enfrentar o quadro. Deixara-se tomar por convulsivo pranto. Aí eu lembro, até mandei para algumas pessoas, guardadas as devidas proporções, um vídeo de uma criança, um menino, para mim não é menino, ele já é um adolescente, ou pré-adolescente, sei lá. Em que no programa em que, diante de 100 jurados, as pessoas se apresentam e recebem a nota,
e é contada a história dessa pessoa. Esse rapazinho, digamos assim, já havia escrito um livro e a renda do livro ele doou para uma instituição que eu não me lembro agora. Aí eu olhei para a cara daquela criatura e falei assim, quantos milênios você tem? Porque ele era sério, com uma postura. Ele começou a cantar ópera, ok, Nessun Dorma. Ópera obriga ao cantor a ter a postura. Mas quando ele abriu aquela boca, todos os 100 jurados, o apresentador do programa, eu e mais outros que eu sei, pararam a chorar. Pela vibração que aquele espírito passava. Se nós, eu, perante um vídeo, e as outras pessoas também, perante um simples vídeo, conseguimos captar e danamos a chorar a mensagem, né, a vibração daquele espírito, imaginem o que o José viu. A cena era tocantemente bela e José não tivera forças para enfrentar o quadro. Deixara-se tomar por convulsivo pranto. As últimas notas rolaram, suaves, pela colina tapizada, e a luz das estrelas parecia vir ao encontro dos humildes adoradores, iluminando-lhes os semblantes estáticos. Vamos lembrar o que é êxtase. O espírito, pela força da fé e concentração, consegue atingir altas esferas espirituais. Então o corpo fica lá, paradão. Ele deve voltar. Se ele não voltar, o corpo vai falecer e aí é suicídio. Que é um lugar tão magnificamente bom que não dá vontade de voltar. Um momentinho que eu preciso recarregar aqui o meu celular. Um momentinho. Pronto. Então, voltamos? Sim. É porque toda vez que eu coloco para carregar enquanto eu estou falando, ele dá uma parada. Acho que ele recebe a energia no susto, assim, oi! E aí ele volta a trabalhar direitinho. Tá lá, vamos lá. Então, quando o estático volta, né, mistura-se com lembranças do cérebro o que ele viu. Então, é preciso tomar cuidado com o que é relatado. Tipo assim, menos, menos, menos. Tá? Filtrar. A não ser espíritos de alta envergadura. Estou tentando me lembrar de um santo ou uma santa que era... Não sei se era... Eu acho que sim. Que entrava em êxtase. E ela foi nas esferas espirituais, né, com conhecimento católico da época, falou que era o céu e o inferno, o purgatório, tarará, tarará. Mas, se eu não me engano, foi Teresa d'Ávila. Após longo silêncio, o ancião observou: nossos companheiros pernoitarão em nossa companhia e aproveitaremos o ensejo para acertar esquemas de ação para o programa da esfera onde militam. Nicanor e Natanael, os outros companheiros, receberam a notícia com particular contentamento. Marcos, instado por Lissandro, ponderou: sugiro que os pormenores todos de nossa tarefa sejam registrados para o conhecimento geral da seita. Que todos recebam orientação segura, sem os perigos de deturpações ou falseamento das ideias luminosas que a fonte da pureza jorrou para descedentarmos generosamente. E aí a gente lembra de toda a deturpação
que ocorreu com os ensinos de Jesus. Só foi escrito muitos anos depois do desencarne de Jesus. Do grego, passou para o latim, né? Espalhou pelo mundo, né? E quem conta um conto aumenta um ponto. Existe um livro de Hermínio Miranda, chamado Cristianismo e Espiritismo, se eu não estou enganada. Está aqui na minha bate-estante, mas agora não estou conseguindo enxergá-lo. Em que ele consegue perceber, pela lógica, pelo raciocínio, onde na Bíblia existem partes que não existiriam, porque não bate, não casa. Foram inseridas ali pela Igreja Católica. E aí Kardec, sabiamente orientado pelo Espírito de Verdade e os demais companheiros espirituais, faz o quê? Pega partes em que todos, ou pelo menos 2 ou 3 dos evangelistas escreveram a mesma coisa, apenas com palavras diferentes, e seleciona essas ideias centrais e coloca lá. Que não dá para dar briga. Ainda coloca no final de cada parte do ensinamento qual o evangelista que falou, em que parte está. Ah, mas a Bíblia não está certa? Tem uma Bíblia excelente, a Bíblia de Jerusalém. Ela foi montada por estudiosos, ateus e religiosos. Sabe? Documentos, vamos analisar, e tá. Essa, até um aluno meu que é evangélico usava, ou utilizava. Não vou ver a diferença entre usar e utilizar, mas eu fico utilizar, não sei, usar. E aí, Lisandro concorda? Tens razão, Marcos. Aproveitemos nossos amigos para os trabalhos iniciais de divulgação exterior. Amanhã nos apartaremos e eles devem estar de posse das instruções indispensáveis à sua linha de ação, concordou Lisandro. E foi assim que, sob a luz mortiça de velhos candeeiros, debruçados nos joelhos, aquelas criaturas deram começo ao registro de importantes planos para a implantação da Santa Aliança do Amor nas terras de além Judéia. Vamos para o capítulo 50. Ainda temos tempo, embora, por motivos técnicos, eu vá precisar terminar uns 10 minutos antes. Ainda dá para ler mais um pedaço de capítulo aqui. Só relembrando, que eu falei no início da nossa conversa. Quando acabar o livro, ainda tem encarnações antigas de Eurípides Barçanufo, que nós temos algumas informações que eu vou passar para vocês. Para depois a gente começar a pensar no livro O Homem e a Missão. E depois do Homem e a Missão, nós vamos ver o que Eurípides anda fazendo. Ele não para não, gente. É bom. Capítulo 50, no Santuário do Carmelo. Uma semana se passara desde a memorável noite em que os viandantes pernoitaram à entrada de Ramá. No dia seguinte, desceram a lombada ocidental das verdejantes montanhas, buscando as margens do Jordão. Quem quiser ter uma noção de como é o Rio Jordão, no YouTube, eu não estou... Oi, Luci, tudo bom? Eu não estou levando o din-din, não tem jabá por isso, não. Oi, Luísa, tudo bem? Mas eu acho legal Israel com Aline, e que ela mostra as descobertas arqueológicas de onde era a casa de Pedro, por exemplo.
não sei se é uma mesquita, porque aquela área é controlada, né? Eu não sei, não pelos judeus, eu não sei se é uma mesquita ou se é uma igreja católica, mas tem em cima das ruínas da casa de Pedro. E em um desses programas ela mostrou o Rio Jordão. E um local que possivelmente seria o local onde Jesus foi batizado. Mas vale a pena para adquirir conhecimento, ter uma noção de como é os lagos de Genezaré e por aí vai. Não foi o Espírito de verdade que falou: espíritas, eis o primeiro ensinamento, instruí vocês o segundo? Então, quem quiser entender as vidas dos judeus também, porque ela é judia e ela explica tudo com muita simplicidade. Ela é brasileira, mas mora lá, casada lá, e mora, tem filho, tudo lá. Tudo bem? Vamos lá. Subiram até a altura de Decápolis, tomaram o sentido do oeste e acompanharam a linha horizontal de pequeno afluente do Jordão à procura do vale que os levaria ao Monte Carmelo. Efetivamente, ao entardecer do 7º dia, ali chegaram. Gente, aí a gente para pensar também, tudo a pé. Por isso, aquela cerimônia, como eu já falei, né, eu já aprendi, perdão, não falei nada, quem falou foi a dona Amélia Rodrigues, quando uma história de Jesus lavando os pés, porque o pessoal andava descalço ou de sandália rústica, o pé ficava imundo. Quando chegava em casa, ou era uma mulher ou um escravo que ia lavar os pés. E Jesus se colocou nessa posição. Né? 7 dias a pé. O percurso fora longo, porém relativamente fácil. Toda a jornada constituída de caminhos inóspitos, onde, durante horas, não se encontravam viva alma. Marcos seguia entre Josafá e Joel. O silêncio habitual envolvia o grupo. As colinas próximas do Carmelo endereçavam cordial aceno aos viajores. As elevações apresentavam-se de forma irregular e tomavam conta do terreno, ondulando-se em caprichosos altos e baixos. O itinerário atingia o objetivo principal. A pequena distância aparecia, ao pé de luxuriante outeiro, o santuário pequenino dos Irmãos do Carmelo. Um coro de gratidão estava prestes a sair dos lábios, mas os júbilos da chegada deveriam ser uníssonos, ligados aos dos companheiros locais, de acordo com a tradição. Estou começando a desconfiar que Emmanuel foi essênio. Disciplina, disciplina, disciplina. Tem tanto que aprender, gente. E vocês? Vamos continuar. O santuário semelhava-se à modesta habitação comum e nada apresentava exteriormente que se lhe revelasse posição sagrada. A casa. O sol poente coloria as nuvens baixas quando os caravaneiros pisaram a área coberta de relva do santuário. Absoluto silêncio reinava soberano no ambiente de paz. Ninguém à porta. Não se surpreenderam os recém-vindos com a frieza da recepção. Sabiam que os companheiros realizavam o culto habitual ao Pai Altíssimo. Marcos conduzia a carriola e, a um sinal seu, os jornadeiros se aproximaram. Desejava o moço que todos chegassem à soleira juntos e fizessem coro ao tributo vespertino ao Criador. Mas uma surpresa o aguardava. O ancião, recostado ao canto quase escuro do pequeno veículo, que rodava qual tenda, protegido por tecido grosseiro, parecia dormir. Marcos inteirou-se da dura realidade. Não mais se percebiam suas pulsações. O companheiro e mestre da infância e da juventude havia deixado a vida.
Ele desencarnou, gente. Lisandro desencarnou. Os companheiros circundaram a carriola. Mal acreditavam no que viam. Espíritos forjados nas lutas vergavam-se ao peso da provação inesperada. Os olhos claros de Marcos banhavam-se na dor incontida. De seu coração saíam-lhe dolorosas interrogações. Por que Lisandro os deixara no momento em que mais necessária era a sua presença? Por que agora, quando iniciavam a jornada da vida, o mestre os deixava desamparados de sua orientação pessoal? Tão absortos se encontravam nas ilações da própria dor que não notaram a presença dos irmãos. Vou parar por aqui, porque nós vamos fazer a nossa prece, né? E, gente, ai, não posso dar spoiler, mas vai acontecendo umas coisinhas. Mas não vou dar spoiler, não. Vamos lá. Ainda não vamos. A garganta, peraí. Acho que agora dá. Eu acho, peraí. Desculpa, gente. Aliás, eu quero pedir desculpas pelo meu jeito, assim, zezésico de ser. Quem não gostar, quem não concordar, por favor, me perdoa. Me perdoe. Perdoar é divino. Eu estou em espírito em evolução, como todos vocês. Ainda tenho muito que aprender e que evoluir. E é a primeira vez na minha vida, né, que eu estou perante uma câmera ao vivo e a cores. Ok? Vamos fazer a nossa prece, então. Graças a Deus. Gratidão, Senhor Jesus, pelos seus ensinamentos que chegaram até nós através de Kardec. Gratidão a Kardec. Gratidão, Senhor, pelo Consolador prometido. Gratidão porque cada frase da amada doutrina nos orienta. Gratidão por cada frase que nos orienta. Gratidão pela orientação, pelas bênçãos, pelo consolo, reconforto, pelo refazimento das forças, orientando o caminho, os pensamentos e sentimentos, para que possamos nos tornar espíritos melhorzinhos quando sairmos daqui, por conquista nossa. Gratidão, Mãe Maria, pelo seu amor, pela sua paz, pelo seu carinho, por todos nós. E que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos estar sob o amparo desse amor seu e do Senhor Jesus. Muita paz para todos. Graças a Deus. Eu acho que eu não deixei de dar oi para ninguém, nem troquei o nome de ninguém dessa vez, né? Eu acho que dessa vez eu agi bonitinhamente. Então, até terça-feira que vem, com mais conhecimento sobre encarnações de Eurípides Barçanufo. Se a gente não acabar essa história semana que vem, deixa eu ver aqui, terças-feiras, 1, 2, 3, nós estamos em 23, é isso? É. Só falta uma terça para acabar novembro,
Se a gente não acabar esse livro em novembro, acaba no início de dezembro. Por ter estado aqui comigo, está na hora de sair mesmo, a imagem está congelando. E vamos estudar, vamos fazer continuar a fazer a nossa reforma íntima, porque ela dura a nossa encarnação inteira, e vamos evoluindo, fazendo as nossas conquistas, e ficaremos bem, com o auxílio de Mãe Maria e as bênçãos de Jesus. Tchau!